Quarta-feira, 19 de agosto de 2020, eu sou Alexandre Matias, começando mais um Climatias diário. E aí, como é que estão as coisas por aí? Espero que tudo bem. O dia até amanheceu bonito, eu fiquei bem impressionado assim, com essa previsão de massa polar que tá vindo. Abriu o sol, eu falei, pô, como assim? Mas, passando o correr do dia, né? O frio voltou a mostrar a que veio, o céu fechou completamente, plumbe as nuvens ofuscam a entrada dos raios de sol e voltamos a esse cenário invernal novamente. Quarta-feira é dia de série e dia também da minha newsletter. E acho que a partir da próxima semana não vai ser mais quarta e sim quinta de manhã. Vou inclusive discorrer sobre isso na newsletter. Se você não recebe a minha newsletter, dá um alô lá no Trabalho Sujo por e-mail, @gmail.com. Estou respondendo ali os e-mails de todo mundo, calma, todo mundo vai ser respondido. Inclusive agradeço aí a todo mundo que voltou a colaborar com o meu trabalho. E se você quiser saber como fazer isso, dá um alô lá no Trabalho Sujo por e-mail, @gmail.com. Hoje também liberei a entrevista com a Dania Reis, minha querida amiga, que muita gente conhece mais do blog Don't Touch My Moleskine, mas ela hoje, como ela conta na entrevista, né, ela é a convidada dessa semana do meu programa de entrevistas Bom Saber, e ela fala da evolução do seu blog e como virou uma outra coisa, virou tão o principal trabalho dela hoje, não é propriamente o blog, mas decorre do próprio Don't Touch My Moleskine, e a gente aproveita para falar dessas transformações que estão acontecendo, que já vinham acontecendo antes da quarentena, que foram aceleradas por esse processo, além de fazer aí um balanço sobre as transformações virtuais, né, que a gente está vendo acontecer na internet, eu e ela, veteranos de internet brasileiro que somos. Tinha mais outra coisa que eu ia falar sobre isso, não sobre a entrevista em si. Essa parte introdutória do Climatias, né? É quase um pequeno editorial do que tem na edição de hoje. Vou falar de série, uma grande série que finalmente vi o final. Terminou bem, gostei. Mas eu falo disso já já. Assim, eu vou comentar depois de ouvir as dicas do meu convidado de hoje, o grande Lúcio Ribeiro, que já estava devendo para cá faz tempo, mas enfim, correria total, ele conseguiu uma brechinha e mandou suas dicas. Então, o vendedor, é isso, né? Carro do ovo passando aí, enquanto o Lúcio vai dar suas dicas de quarentena. Diga lá, seu Lúcio. Grande Alexandre Matias, tudo bem, meu querido? Tô aqui para deixar as minhas dicas de não enlouquecer na pandemia, mas também que virou um hábito que eu não quero largar nunca mais na minha vida, que é o seguinte, que tem a ver com filmes e com música. Na parte de filmes, eu descobri que, por exemplo, os filmes que eu vi há uns 15 anos, 20 anos, não estou nem falando da época áurea do cinema, ou daqueles clássicos imortais que eu vou falar logo mais, mas assim, tipo, sei lá, Missão Impossível 1, Missão Impossível 2, que eu tenho certeza absoluta que eu assisti, mas que por conta de uma memória, não sei se sou só eu, mas eu tenho uma memória bem corroída. Então, todos esses filmes legais, sei lá, Seven, Os Sete Pecados Capitais, sei lá, qualquer coisa, Instinto Fatal, todos esses filmes eu via, eu percebi que eu não lembro deles 90%, 80%. Eu sei um pouco, hoje, com certeza absoluta assisti a todos, mas eu não lembro, por exemplo, de Missão Impossível 1, onde era, o que o Tom Cruise fez, qual que era o vilão exatamente no meio do filme, eu não lembro de nada. Então todos esses filmes legais ou engraçados ou bacanas de um certo pops, para mim são novidades, estão sendo novidades, então eu tô reassistindo tudo. Também e tá sendo maravilhoso. Ontem eu assisti, por exemplo, Identidade Born.
Eu adoro, eu sei na minha memória que eu adoro esses filmes de, enfim, de caras que vão para 200 lugares no mundo para uma parte da trama ser construída. Então, assim, sei lá, o cara tá em Casablanca num dia e vai para Paris, depois vai resolver um negócio em Berlim, aí blá blá blá. E Bourne, Missão Impossível, que eu tô citando esses filmes de ação que eu acho demais, tem isso, e eu tô assistindo como se eu estivesse assistindo pela primeira vez. Então isso é muito engraçado. De tempos em tempos na pandemia, não sei se só exatamente na pandemia, mas eu tenho insônia. E nas minhas insônias eu fico só procurando clássicos, seja no Netflix, seja em qualquer lugar. Uma outra coisa que está sendo maravilhosa no campo de filmes é que, por exemplo, eu sempre em viagem fiquei comprando caixas de DVDs, caixa do Hitchcock, caixa do Billy Wilder, caixa do Tarantino. E eu, obviamente, nunca abri, nunca tive tempo de abrir, nunca tive tempo de me deliciar dessas coisas. Então, por exemplo, eu trouxe essa do Hitchcock aqui para ver, dá uma olhada quantos DVDs tem, que eu comprei em algum momento que eu não lembro na minha vida, em qualquer viagem aí, geralmente pagando mais barato, estando numa pechincha, ainda quero uma caixa com, sei lá, 15 DVDs, 15 filmes do Hitchcock, eu comecei a assistir. E assim, tô ficando maravilhado. E esses mais clássicos que eu vi há mais tempo ainda, é que eu não lembro mesmo. Um pouco mais do que os filmes meio de bobagem que você vai assistir num dia. Sabe quando você trabalha o dia inteiro e no meio de um entre você encontrar uns amigos e ir para uma balada à noite, você vai no cinema, assiste, fica muito pouca coisa na memória, então estou me divertindo bastante. Assisti um monte de Hitchcock, assisti um monte de William Wyler, esses mestres que eu adoro e Billy Wilder, sem falar, e estão sendo momentos prazerosos. Eu fico meio ansioso de chegar à noite, eu fico meio ansioso de ter insônia. Transportando isso para música, eu estou ouvindo os discos inteiros. Discos inteiros, por exemplo, eu pego Pavement e vou ouvir Pavement inteiro. Eu pego Pixies. Há quantos anos eu não pegava um disco dos Pixies e ouvia da primeira à última faixa? Eu boto para rolar e tá demais. Modern Lovers. Ou mesmo, sei lá, um Arctic Monkeys que, sei lá, não ouvi ele inteiro. Sabe, a gente tem uma mania de colecionar coisas, colecionar livros, colecionar discos e não vê, e não ouve. Eu sou assim, eu não sei se todo mundo. Então, assim, essas coisas estão me trazendo à vida e talvez eu não queira mudar isso quando a pandemia acabar, se um dia ela acabar. Era isso, muito obrigado por esse nobre espaço e sorte para todo mundo. Vamos nos ver em breve, se Deus quiser. Beijos. Valeu, seu Lúcio, agradeço vossa presença, tão, há tanto tempo requisitada, e vou fazer 5 comentários sobre o comentário do Lúcio. 5 comentários breves, enfim. Como ele não está aqui do lado, a gente podendo conversar, então acaba sendo esse diálogo meio indireto. Primeiro um comentário breve quando ele começa a falar sobre hábitos que eu adquiri na quarentena que não quero largar deles. Você também tem isso? Você já chegou nesse ponto aí, saca? Tipo, eu já vejo muita gente comentando sobre isso. Tipo, sei lá, aqui em casa eu já tinha o hábito de, que era uma coisa recente pra mim, de tirar o sapato quando entra em casa. Então chega em casa e tira o sapato. E na pandemia isso virou quase que mandatório. Mas é um hábito que, enfim, já não estava ligado à pandemia e que eu vou manter, porque não está especificamente ligado a isso. Mas tem várias outras coisas, questões sanitárias, questões de. A própria questão de ter uma faxineira ou não. Eu não tenho já mais tempo do que isso, né? Tem mais de um ano que eu não tenho faxineira, eu mesmo faço minha faxina, muito por uma questão não só de grana, mas também por uma questão de entender esse trabalho, que normalmente é menosprezado, e agora que a gente está fazendo faxina todo dia, a gente fala assim, caralho, meu, puta trampo, hein? E também porque quanto mais você suja,
mais você limpa, ou seja, se você suja, limpa mais, né? À medida que você começa a tornar esse hábito comum na sua vida, você suja menos. Fora a coisa do sujo lavou, né? Que tipo, é isso, você joga isso pro resto da vida, não só para a questão de uma louça específica, né? Vai fundo. Mas acho que é bom a gente pensar nisso, né? Muita gente já está pensando, mas quais hábitos que você adquiriu durante a quarentena que você quer levar para depois? Segundo ponto sobre o papo do Lúcio, essa coisa dos filmes, né? De rever filme. Rever disco, reouvir disco, reler livro. Eu não tenho essa memória de peixe que o Lúcio tem, e não o culpo, porque eu acho que a maioria das pessoas tem isso. Não acho que seja propriamente uma memória variada. Eu acho que tem duas coisas nesse aspecto. Primeiro que é o volume de coisas, né, que a gente é bombardeado. E segundo que ele citou dois exemplos, Missão Impossível e a série Bourne, né, que acho que já é tetralogia ou pentalogia, sei lá. Que deram origem a vários clones, né, tanto um quanto o outro. E ao mesmo tempo estão no mesmo espaço de gênero, né? Ali, um herói solitário, mais que tenha uma equipe, é uma equipe meio. Não tá ali, o cara tá lá no dia a dia, isso aí, sei lá, mistura com Jack Bauer. Então, torna a primeira década do século, quando a gente teve o auge, né? Na Missão Impossível é do final dos anos 90. Mas enfim, né? Foram atravessando aí esse período e ao mesmo tempo fica uma coisa assim, eu não sei qual é desses filmes, porque são vários filmes mais ou menos parecidos. Então é muito fácil você misturar as coisas e, pior, como o Lúcio comentou, esquecer. Eu gosto de rever, eu tenho esse hábito, assim, eu acho que primeiro que quando você reassiste, você já sabe, já tem um spoiler, então você consegue prestar atenção nas coisas que levam para o final, né? Eu não sou propriamente um paranoico do spoiler, eu acho que a história boa se sustenta independente de como ela vai terminar. E também é bom pra, às vezes, você está querendo assistir algo, mas sem compromisso, só para deixar rolando enquanto você está fazendo outra coisa, saca? Funciona super. Gosto de ir no cinema mais de uma vez quando gosto de um filme, saca? Infelizmente não podemos ir pro cinema e estão falando mesmo de volta pro cinema. Puta merda, né, meu? O nego tá completamente maluco, né? Vai pra sala de cinema em plena pandemia. Maluco pra não falar outra coisa. Pobres os malucos que são comparados com esse tipo de comportamento. Terceira coisa que o Lúcio comentou é essa coisa de comprar coisas e deixar para depois. Eu acho que tem. Eu sempre fui consciente disso, assim, eu guardo presentes para o futuro. Em épocas de vacas gordas, podia comprar várias coisas e sabia que eu não ia ler tudo aquilo, eu não ia ouvir tudo aquilo e sei que em dados momentos eu me dedico a abrir esse presente que eu de 2009 me guardei, eu de 97 me dei, tá aqui. Aí, às vezes eu pego um livro que tá ali fechadinho, tipo, sei lá, acho que eu li um pouco menos da metade da minha biblioteca. E sei que tem, enfim, eu recebo muito material, né, tanto dos autores quanto dos editores. E sei que tem muita coisa boa que eu vou inevitavelmente desbravar num outro momento. Já falei aqui, inclusive, sobre a época que o livro te pega, né? E às vezes você começa a ler um livro e o livro não vai, e às vezes deixa para depois, né? Eu sempre falo isso. Mas eu gosto de revisitar uma obra, saca? Por mais que tenha gente que fale, putz, o tempo que você revê um filme é o tempo que você podia estar vendo um outro filme. Concordo, não tem como discordar isso. Mas eu acho que rever, reassistir, revisitar uma obra aprofunda aí as nuances e as qualidades ou defeitos, né, dependendo do caso, que essa respectiva obra tem. Então, isso que o Lúcio fez, e aí tem outra coisa que ele comenta essa coisa do box set, né? E aí um detalhe rápido, né, outro papo que eu queria comentar, quarto item, como essa noção de box set ser uma coisa cara é uma coisa basicamente brasileira. Isso aí, viajando para o exterior,
Você vê, inclusive, já passei por isso que o Lúcio comentou, de comprar séries inteiras, filmografias de diretores inteiros. Porque às vezes é isso, tem, sei lá, um negócio desse do Hitchcock, 5 euros, saca? Porque é uma parada que a maioria das pessoas tem, que tipo, já teve um momento do lançamento, passou 3 ou 4 anos, e eu lembro quando eu ia na falecida FINAC ali de Pinheiros, assim, nos últimos anos, eles tinham uma parte ali de caixa, né? E era uma coisa assim, sei lá, tinha a 4ª temporada de Lost, que tinham 6 DVDs. Né? Uma coisa assim, sei lá, 10 anos depois de Lost ter acabado. Acabado não, ter começado pelo menos. Afinal que já fechou faz um tempo. E aí era tipo R$ 400, saca? Por quê? Porque são 6 DVDs, só porque um DVD de um filme custa R$ 80, você multiplica isso por 6 e beleza, vai ser por R$ 420. Não à toa um monte de, saca, tipo, sei lá, Gilmore Girls estava lá, saca, umas séries encalhadas, sendo que, tipo, se uma caixa daquela fosse R$ 100, com certeza já tinha sido vendido. Então a gente tem essa lógica de que muito vale muito, né? É tudo plástico no fim das contas. E aí também dentro dessa coisa de muitas coisas que a gente consome, né? Isso tem a ver com a entrevista que eu fiz com a Dani, né? A gente fala bastante disso, principalmente do ponto de vista digital, né? Porque o problema que eu tenho é não só as 1000 abas abertas ali em cada browser, como essa coisa de baixar muito, saca? Tem muito HD, não tô nem falando de pirataria, tô falando de baixar os próprios arquivos, assim, saca? A quantidade de filmes que eu fiz, fotos que eu tirei que estão em HDs aí espalhados. Estou começando a vasculhar esse acervo agora. Mas enfim, boas reflexões. E outra coisa, né? Quinta observação sobre o papo com o Lúcio, do Lúcio, aliás, que é sobre essa questão de ouvir disco. Eu sempre gostei de ouvir disco na íntegra, assim. Acho que o vinil, ele volta, essa renascença do vinil na década passada, faz com que a gente volte a pensar no disco como algo do começo, meio e fim. Não que eu tivesse deixado isso, mas o momento que você põe o disco ali e se dedica a ouvir aquele disco, não é uma coisa que você está ouvindo numa das abas do navegador ou enquanto está fazendo outra coisa. Fora toda essa lógica de playlist, né? Que infelizmente fragmentou completamente essas obras. Então eu acho que acho bom o Lúcio estar voltando a ouvir discos e é um hábito que eu nunca perdi e recomendo aí para fazer essa. Eu estou aí numa constante rearrumação da minha discoteca, então estou o tempo todo ouvindo discos antigos na íntegra. Antigos no sentido que eu tenho já faz tempo na íntegra, ligado, de ponta a ponta. Vamos falar de série, né? Que eu já falei pra caralho, eu falei mais do que o tempo que o Lúcio falou. Nem tem jeito que eu tô pegando esse celular, porque não tenho a caixa pra mostrar, mesmo que a série terminou ano passado. Silicon Valley, da HBO, foi produzida pelo Mike Judge. Mike Judge, você sabe quem é, né? O cara que criou Beavis and Butthead, que no fim das contas é a menor obra dele, por mais que seja a mais conhecida. Ele também é o cara por trás de Office Space, que chama Como Infernizar Seu Chefe, é um nome ridículo. Office Space, um dos grandes filmes de 1999, um ano de grandes filmes. Ele fez também o Idiocracy, também, outro dia eu falo daqui, um filme foda pra caralho. Ele também tinha feito aquele King of the Hill, dele? Acho que sim, que também é bom, embora não tenha emplacado do jeito que poderia. Mas ele tem mais um outro seriado, se não me engano. Enfim, um grande comentarista da atualidade, né? Um cronista dos nossos dias disfarçado de... Disfarçado não, né? Um cronista e humorista, né? Ele ridiculariza ao extremo hábitos que estão no nosso dia a dia. E Silicon Valley, como o nome diz, é sobre o Vale do Silício, é sobre uma startup. Enfim, tem um monte de gente falando, pô, tem que ver The It Crowd, tem que ver, tem um que saiu agora que chama Devs, que muita gente está falando bem, ou aquele outro
Esse eu só vi a primeira temporada, estou me devendo até hoje. É outra série do Mr. Robot. Isso fala como é verdadeiramente o submundo da computação, ou a cabeça de quem trabalha com computador, mas eu acho que o grande lance do Silicon Valley é parodiar a ostentação do Vale do Silício. E a conjunto mostrar que essa ostentação, seja uma ostentação de riqueza, seja uma ostentação de poder, seja uma ostentação de lastro acadêmico, enfim, milhões de formas ali naquela região ali da Califórnia, de você querer mostrar que você pode fazer mais. É claro que a grana acaba sendo o principal referencial, toda essa coisa de ficar bilionário antes dos 30, né? E você pode fazer uma fortuna acertando um aplicativo de uma hora para outra. E aí eles criam, né, esse aplicativo chamado Pied Piper, que tem a ver com compressão, um algoritmo que acaba comprimindo vídeo e qualquer tipo de arquivo com uma forma muito pouquíssima perda de qualidade, né? Aquela coisa quando você manda uma foto pelo WhatsApp, ele comprime para poder mandar a foto mais rápido. Aí você vai abrir a foto não tem a mesma qualidade. Isso está ligado com, por exemplo, fazer transmissão de vídeo pelo próprio WhatsApp, aqueles pulos que dão, enfim. E aí, nessa realidade dos caras, os caras criam esse algoritmo que é perfeito. Mas isso é só o começo da história. Que no fim das contas ele trata tanto do núcleo básico ali da Pied Piper, que no fim são só alguns personagens, que é o Richard, que é o geninho, o CEO, é o Jared, que é uma espécie de conselheiro, mas é um sujeito completamente, quase psicopata em alguns casos, mas ao mesmo tempo muito ingênuo, muito dócil, muito doce. Tem o Erlich, que é o personagem vivido pelo T.J. Miller, que é o ator mais conhecido dessa galera, e foi afastado da série porque teve uma questão com abuso sexual, então até a quarta temporada ele vai até a quarta temporada, depois ele sai, e o jeito que ele sai é bem bom, né, como eles conseguem contar essa história. E esse cara é aquele cara arrogante que está pronto aí para ser um bilionário, um escrotaço. Tem outros dois programadores, que é o Dinesh, que é paquistanês. Tem todo esse estereótipo do estrangeiro que vai para os Estados Unidos para tentar a carreira no Vale do Silício, e ao mesmo tempo é completamente deslumbrado com a fama. Então também tem essa caricatura. E um outro ator conhecido, que é o Martin Short. Martin Short? Martin, não. Como é que é? Martin Starr, que faz o Guilfoyle. O Martin Starr era o Bill no Freaks and Geeks, o mais nerd do Freaks and Geeks, aquela série clássica do Jules Apatow, no começo do século, tem só uma temporada. Ele vira aí o programador satanista e nerd do mal, que fala merda e não leva desaforo pra casa. Baita personagem. Então a gente vai acompanhando esse pequeno núcleo de personagens durante essas 6 temporadas. A série terminou no ano passado. Tem uma possibilidade de voltar, mas o próprio Mike Judge falou que deu, contei a história que eu queria contar. Ele mesmo trabalhou numa startup ainda nos anos 80 e falava, cara, esses caras são completamente obcecados com os colegas de trabalho dele. Eles acreditam numa coisa que não existe. E aí o seriado trabalha muito com isso, né? Essa fé nesse inalcançável, nesse bilhão inalcançável que vai de uma hora para outra se transformar num Bill Gates. E ao mesmo tempo, né, toda a caricatura do Vale do Silício. Então começa com um personagem que um ator morre, inclusive na primeira temporada, que acaba tendo um papel meio de guru digital, né, um cara que começou ali na garagem, criou um império, mas então tem uma coisa meio parecida com a história do Steve Jobs. Mas tem também o outro personagem, que é o Gavin Belson, que é uma mistura de Bill Gates com Steve Jobs, no sentido que é um cara completamente visionário e bem apessoado e carismático, só que ao mesmo tempo ele é chato, insuportável e careta. Então mistura as duas coisas, tanto do Steve Jobs quanto do Bill Gates, que é um personagem desprezível, dono de uma empresa chamada Huli, que é um dos gigantes da tecnologia nesse universo,
compete ali junto com a Amazon, com o Google e tal, e o cara é um idiota completo, assim, um imbecil de primeira linha. Mas tem outros que aparecem, né? Tem um outro cara que chama Russ, que é meio que uma caricatura do Elon Musk, mas ao mesmo tempo com vários desses caras que trabalham com tecnologia e que só querem tirar onda, que trabalham com isso, não entendem do assunto e são investidores, né? Estão aí botando grana, enfim, tem vários personagens que vão apresentando e várias pessoas do Vale do Silício falaram, não no começo da temporada, no começo da temporada até a série deu uma coisa que muita gente ficou meio tipo, eles estão forçando a barra, e a primeira temporada acho que os atores demoram para entender a natureza dos seus personagens, ela não é das melhores, ela é boa, mas a série vai ficando melhor à medida que ela vai passando, e à medida que ela foi passando, várias figuras que tanto do Vale do Silício quanto que cobrem o Vale do Silício falam que Silicon Valley é um ótimo retrato, melhor, uma ótima caricatura desse universo de celebridades tecnológicas. Vale a pena ir atrás, a série está na HBO. É isso, chegamos ao fim de mais um Climatias, lembrando aí que quarta-feira é dia da newsletter, então se você quer receber a sua newsletter pela última quarta-feira, que provavelmente semana que vem eu mudo da quarta para quinta de manhã, é melhor, né, receber a newsletter de manhã. Manda um alô lá no trabalhosujo@gmail.com. Tá aí esse vídeo horroroso, por que isso, meu Deus? Mas amanhã tudo de novo.